Bom dia aí. Eu vou fazer um comentário falando sobre passagem ao ato e acting out. Muitas vezes a gente coloca ali a atuação como igual a acting out, aí você também escuta o termo passagem ao ato e alguns pensam que se trata da mesma coisa. A gente pode fazer talvez uma distinção para começar aqui. Freud coloca a questão da repetição de uma atuação quando algo escapa da verbalização, da possibilidade, né, de elaborar verbalmente, de ir para a linguagem, acontecer algo em termos de um ato, né, um ato que escapa à verbalização, mas que de alguma forma ainda busca uma interpretação. E aí um bom exemplo para pensar nisso é o caso Dora. Então eu vou pegar aqui um trecho desse livro do Ronaldo Torres, Dimensões do Ato em Psicanálise. Esse aqui, ó. Quem é do fórum do campo lacaniano está acostumado com esse livro aqui, da Ana Bloom, da editora. E ele é um livro que é decorrente de uma tese de doutorado, mas só vou pegar aqui esse trechinho em que ele fala do acting out. Então diz assim, ó, é no texto dedicado ao caso Dora que Freud se referiu pela primeira vez à questão do acting out, nos seguintes termos. A transferência apanhou-me desprevenido e devido ao que havia desconhecido em mim que a fazia lembrar-se do Sr. K. Ela vingou-se em mim como desejar vingar-se dele, abandonando-me do mesmo modo como se sentir abandonada e estagnada por ele. Assim ela atuou uma parte essencial de suas lembranças e fantasias, em vez de reproduzi-la no tratamento. O que acontece aí, né? O caso Dora é um caso que é clássico da psicanálise, 1905 ele é publicado. O atendimento aconteceu antes, mas em 1905 ele é publicado. Agora sim, o microfone está desligado ali. Deixa eu ver se agora foi. Então, voltando aqui, então, a questão do acting out acontece no caso Dora, que ela sendo atendida por Freud, e sabemos aí das dificuldades que teve nesse caso, porque teve a questão da transferência, e o Freud não tinha ainda a dimensão do que era a transferência, e ainda mais de como manejar a transferência, e é colocado ali que ela repete com Freud uma situação do passado, da mesma forma que teve ali o abandono do pai, o abandono do Sr. K, a coisa foi se montando com relação a Freud. Ela até traz em determinado momento, né, o sonho ali, que tem o cheiro da fumaça, né, que tem a fumaça, e que depois o Freud vai perceber que tinha a ver com essa questão transferencial e repetição, porque o Freud fuma charuto, e aí você tem o pai fuma charuto, o Sr. K fuma charuto, e que o destino poderia ser o mesmo, só que ele não percebeu isso, o mesmo destino que aconteceu com o Sr. K, o abandono, ela poderia repetir ali na clínica, e o Freud, ele percebe depois que não fez uma interpretação a tempo da transferência para conseguir evitar que a repetição acontecesse. Então, ao invés dela se recordar sobre aquilo, de elaborar aquilo na análise, ela repete, a coisa vai a uma repetição, e da mesma forma que ela abandonou lá o Sr. K, deu tapa na cara dele, ela vai e abandona o Freud, abandona o tratamento. Então, a gente pode pensar nessa questão sobre a questão do acting out. Quando a gente pensa em passagem ao ato, talvez um bom exemplo para lembrar aqui é do caso Aimé, né? A Aimé, que é um caso clássico aí onde o Lacan começa a aparecer ali com a psicanálise numa parte específica da tese, a tese de doutorado. Você tem o ataque que ela faz a uma atriz. Ela vai com uma faca na entrada ali do teatro e tenta matar essa atriz. Tem ali um ato aparentemente imotivado, né? E inclusive é uma forma de se pensar isso. São atos imotivados, como por exemplo acontece num assassinato brutal, que a pessoa assim fez aquilo, só que aquilo fica fora de qualquer coisa antes e depois. É uma coisa assim, não é interpretável, é uma coisa que não faz sentido na história daquela pessoa, não tem historicidade aquilo, então fica uma coisa deslocada, né? Destacada, deslocada. Então, duas coisas a se pensar, né? Então, ambas são situações em que não vai pela via da elaboração, pela linguagem, mas uma você tem lá uma atuação que ela tem um endereçamento a um outro de uma interpretação, que é o que acontece, né? O que a Dora faz com Freud, tá vendo?
o que eu fiz com você. Isso é pensado, obviamente, depois, não na hora, né? E na passagem ao ato tem alguma coisa que rompe ali, que cria uma ruptura, né? Uma disjunção do que é a historicidade daquela pessoa. E aí um texto muito legal que tem, é um artigo que você encontra facilmente na internet, chamado Passagem ao Ato e Acting Out, 2 respostas subjetivas. E vou pegar algumas partes, são bem legais aqui, ó. A questão do ato introduz na literatura psicanalítica na figura dos atos sintomáticos interpretados por Freud, tanto no caso Dora, acabei de falar aqui, quanto em psicopatologia da vida cotidiana. E aí vai trazer sobre a questão do ato. A questão do ato em psicanálise é grande também, né? Você tem aí algumas leituras e construções a serem feitas para chegar no que é o ato ou impossibilidade de leitura sobre o ato. Então, assim, são atos passíveis de interpretação. Ou seja, tem um outro na história, está fazendo algo ali para algum outro. E diz aqui... existem atos que se opõem à interpretação em uma análise. Eles aparecem na obra de Freud como noção de acting out. No texto Recordar, Repetir e Rememorar, além dessas 2 dimensões do ato, o próprio Freud, no caso da jovem homossexual, aponta para uma terceira modalidade de ato que não é o acting out e muito menos um sintoma analítico. Então aí dá para pensar o ato como sintoma analítico, endereçado ao outro visando uma interpretação. Eu posso pensar no ato como essa coisa que escapa à interpretação. E você tem aí um terceiro tipo que coloca um acting out, que não é o acting out, é algo parece dessa mesma natureza, que é o caso da jovem homossexual, porém é uma coisa que escapa a ser um sintoma analítico, escapa ao endereçamento a um outro. E diz assim, ó, na primeira aproximação, distingue-se 3 dimensões específicas em que podemos considerar os atos do sujeito a partir da psicanálise. Então, olha que legal aí a diferenciação do ato como ato falho em psicanálise, do que é o acting out e do que é a passagem ao ato. O ato falho fixa a determinação inconsciente e pulsional dos atos. O acting out, expressão derivada do agire freudiano, indica a existência de algo que se furta à cadeia associativa para deixar-se mostrar e fazer um agir, enquanto a passagem ao ato, entendida pela psiquiatria como conduta imotivada, revela que a ação humana não visa o bem-estar e não obedece ao programa do princípio do prazer. Então temos aí 3 dimensões do ato. Legal, isso é importante na clínica fazer essa distinção, né? O ato falho, então, por exemplo, que ele tem uma determinação inconsciente e que está ali para ser interpretado em análise. O acting out, então, que algo se furta da cadeia associativa e algo é mostrado ao invés de falado, mas também, no fim das contas, vai levar a uma necessidade de elaboração para que pare de se repetir dessa forma aparentemente sem sentido, disruptiva. E o terceiro, que é essa conduta imotivada. Às vezes o que ajuda a pensar aqui também é quando você pega esse terceiro, que é a passagem ao ato, e que ele coloca aqui como uma coisa que não obedece à questão do princípio do prazer. Aí travou aqui, porque deu pausa, travou, voltou. Então, algo que não obedece ao princípio do prazer. Aí pensando aí nesse artigo aqui, a coisa vai muito para o lado da passagem ao ato. E nessa questão da passagem ao ato, mais uma vez vai aparecer aqui a questão dos crimes imotivados, né, que é uma das formas de se pensar a passagem ao ato, vai por essa via. E diz aqui, acting out e passagem ao ato, mais uma parte, fazemos aqui um breve percurso dessa distinção no ensino de Lacan. Em A Direção ao Tratamento e os Princípios de Seu Poder, Lacan afirma que o acting out demonstra que o campo da ação é, antes de tudo, simbólico. Né? Ou seja, tem um laço aí com o outro, tem ali um endereçamento para o outro. Essa afirmação é atrelada tanto ao movimento de enfatizar a psicanálise como campo da fala e da linguagem, começado 5 anos antes com Função e Campo da Fala e da Linguagem, 2 artigos aí clássicos nos escritos. Nesse sentido, o acting out é considerado como uma insurreição, né, uma rebeldia do sujeito em relação ao analista, que saiu de seu lugar simbólico, demitindo-se dessa função. Desse modo, o acting out corresponde a uma demanda endereçada ao outro, sob a forma de uma convocação do analista.
Ou seja, a transferência deu ruim em alguma coisa, o analista saiu do lugar de analista, o analista sai do lugar ali de objeto causa de desejo e vai aparecer como esse outro, né, de uma outra maneira. Enfim, daqui a pouco eu volto nisso. E vai dizer assim... Entre o texto de 58, né, temos a explicação dessa guinada de Lacan. O seminário sobre angústia, no qual se traça a distinção entre act out e passagem ao ato, é o seminário 10. Acreditamos que com esses seminários, conceitos de acting out e passagem ao ato ganham estatuto propriamente teórico, não se podendo mais confundir os dois. Lembrando que essa diferenciação é algo típica dos lacanianos, né? Lacanianos que vão fazer essa questão de pensar acting out, passagem ao ato, para falar de atuação. Lacan define acting out como um subir à cena do objeto, enquanto a passagem ao ato seria um deixar-se cair ou um sair de cena. A diferença entre os dois é que no segundo haveria um curto-circuito do objeto com o sujeito, sendo o sujeito quem cai. Enquanto no primeiro haveria uma subida à cena do objeto, mas agora endereçada ao outro. E aqui, para completar a ideia do acting out que eu falei agora há pouquinho. Desse modo, Lacan irá dizer que o acting out é uma transferência selvagem e que cabe ao analista, mediante seu ato, restituir ao objeto o seu lugar de causa de desejo. Vai aparecer ali na frente uma questão também do analista entrar como um outro e entrar num nível, por exemplo, de sugestão, né? O analista que faz sugestão em análise, que faz orientação na análise, né? Inclusive tem famosas passagens assim que isso, quando acontece, leva o sujeito a um acting out como forma de reordenar a transferência, de reorganizar, restabelecer a transferência e essa estruturação do analista como o sujeito suposto saber, a mola ali da análise como a questão do objeto A. E aí, continuando. E aí tá. Aí ele apresenta um esquema muito legal aqui que tem no seminário 10, que fala assim, que é um esquema, você tem duas colunas fazendo uma correlação aí, que é o grande outro, sujeito, grande outro, objeto A e angústia, mas o que a gente precisa tirar daqui, nesse curto tempo que a gente tem para falar no Bom Dia Psicanálise, e diz assim, nesse esquema temos o sujeito, S barrado, o outro, o azão, o objeto, azinho e a angústia, zero. São com esses 4 elementos que Lacan irá situar tanto o sintoma como o acting out e passagem ao ato. Lembrando das 3 coisas, né? O ato falho ali, o acting out e passagem ao ato. Afinal, podemos pensar tanto os atos quanto o sintoma como formas... Olha que bacana isso, né? Uma ideia simples, mas é bom trazer para organizar o nosso pensamento em o que nós fazemos numa análise. O que acontece numa análise. Então, aqui, o sintoma, tanto os atos quanto o sintoma, como forma de resposta à angústia e de solucionar a crueza de se deparar com o objeto sem o véu, sem a aceitação de um discurso. Então, você tem aí essas 3 formações, sintoma, o acting out e passagem ao ato, como respostas de alguma forma à situação de angústia. E aí diz assim, o papel do sintoma, estimava Freud, é o de proporcionar uma resposta à angústia. No entanto, existem casos em que, de forma temporária ou duradoura, a angústia não fica velada pelo sintoma e o sujeito se vê diretamente defrontado com ela. Porque quando você pensa no sintoma, é o sujeito, de alguma forma, elaborando uma angústia e que está nessa elaboração cifrada. A coisa ali é uma solução da posição do sujeito frente à angústia e você tem ali uma série de elementos... como é que ele coloca ali? Esqueci agora a palavra. Como é que Freud coloca... Daqui a pouco eu lembro, vai? Você tem ali então algo de forma cifrada e que isso está ali para ser decifrado numa análise. Porém, você traz situações aqui em que não tem esse velamento da posição do sujeito diante da angústia. É o sujeito diante da angústia de forma crua. E fala, em tais casos, podemos descrever 2 tipos de configuração sintomática. Um em que a angústia é o sintoma dominante, sem necessariamente encontrarmos saídas pelos atos. Você tem aí a pessoa tomada por uma angústia
gigantesca, sem palavras, não consegue dizer nada sobre isso, sem a saída pelos atos, porém você também tem no outro com a angústia a determinar ações, ainda que se trate de demandas veladas de ajuda, acting out, ou seja, endereçada a um outro para uma interpretação, ainda que seja que o sujeito periga com elas uma saída definitiva, que é a passagem ao ato. Na passagem ao ato não tem essa ideia de endereçar uma interpretação, uma necessidade de interpretação. Como Lacan irá desenvolver no seminário seguinte sobre os conceitos fundamentais da psicanálise, para que haja a constituição do sujeito, duas operações são necessárias. É o seminário 11, falando de alienação e separação. Alienação e separação são pensadas a partir do momento que não temos mais a primazia do simbólico sobre os outros registros. E que não se considera mais o outro como um todo. O outro deixa de ser um todo, o outro passa a ser um não todo, o outro passa a ter algo que falta, e essa falta que vai levar ao desejo de tentar decifrar o que falta no outro, o que quer o outro de mim, que é a pergunta de análise, o que esse analista quer, o que eu tenho que falar nessa análise. E diz assim, enquanto a alienação é o sujeitar-se ao campo da linguagem, a separação é uma operação complementar que permite ao sujeito aceder à condição de desejante. Nessa operação ocorre uma extração do objeto que não é colocada no campo do sujeito nem no campo do outro, mas justamente uma interseção que aponta para o objeto como aquilo que falta a ambos. A falta nem está no sujeito, nem está só no outro, a falta está para ambos. Eu sou castrado, você é castrado também. Sai daquele lugar de, por exemplo, seria eu sou castrado e o outro não, o outro é completo, e aí o outro nada falta, ou também pensar que a mim nada falta, estaríamos no campo da psicose, Então, mas nesse caso, a possibilidade dessa operação alienação-separação leva à falta, poder se deparar com a falta no campo do outro e automaticamente no campo do próprio sujeito. Desse modo, a separação refere-se... que legal. As dimensões do ato emergem justamente em uma questão com o discurso. Quando a falta, aparece a angústia, deixando o sujeito sem as marcas e o circuito que até então possibilitava o discurso. Então, quando a falta está faltando, aparece a angústia. Então, a angústia não tem a ver com a falta exatamente. Tem a ver com a falta, mas uma falta de uma forma muito oposta. Quando a falta está faltando, ou seja, não tem a falta, que a angústia aparece, e quando não tem a falta e a angústia aparece, que convoca ali o sujeito a partir para algum tipo, aí ele coloca aqui, a dimensão do ato emerge. E aí seja o ato no sentido de produzir um sintoma, seja num acting out, seja numa passagem ao ato. Que mais? Desse modo, a separação refere-se tanto ao movimento do sujeito em relação ao desejo caprichoso do outro, o desejo da mãe, onde começa a coisa, quanto ao movimento do sujeito em relação ao objeto como causa de seu desejo. Nos casos de psicose, podemos pensar em alienação, porém, por conta da ausência da metáfora paterna, que teria a ver com uma falta no campo do outro, temos no primeiro caso a paranoia, uma ausência de referência ao outro como desejante, que não permite ao sujeito os meios de interrogar a falta entre o par S1 e S2. Não tem aquela dúvida do que quer o outro quer a mim e fica aquela relação persecutória, o outro está o tempo todo querendo essa coisa específica. Nesse caso, algo que é querido pelo outro, desejado que o outro busca, que o outro quer, eu sei, ele fala, não tem essa dúvida, leva para um campo da paranoia, mas tem numa outra dimensão, na esquizofrenia, a ocorrência de uma holófrase, no qual o desejo do outro não aparece. Inclusive falta até essa palavra, até esse significante que se destaca dos outros. Enquanto na paranoia tem um significante que se destaca e é aquele, não é como uma pergunta, entra como elemento persecutório, na esquizofrenia nem essa pergunta está lá, nem esse significante está lá. E aí assim temos essas construções, deixa eu ver aqui. Olha que bacana aqui para começar a concluir nossa live Bom Dia Psicanálise. Não encontramos na passagem ao ato distinções entre os lugares do sujeito e do objeto.
Desculpa, os lugares do sujeito, do objeto, do outro e da angústia. Né? Lembrando desses 4 lugares que o Lacan coloca. 2 passagens no texto permitem essa nossa interpretação. Em primeiro lugar, ele entende a passagem ao ato como um largar de mão, um deixar-se cair que, segundo ele, concerne ao objeto em sua conotação mais característica, uma vez que está ligada diretamente à função de resto. A segunda é a resposta que dá ao precisar de que lado esse resto deve ser visto na passagem ao ato. Ele é visto do lado do sujeito. A passagem ao ato não situa a quadripartição que permite uma estrutura e um discurso. Ao contrário, né? Então, não é possível esse discurso, não é possível essa articulação desses lugares, né? O sujeito, objeto, outro e angústia. Você não tem essa separação. Então, a passagem ao ato não situa a quadripartição que permite uma estrutura e um discurso. Ao contrário, ele indica que essa estrutura de ficção não se sustenta mais por haver um curto-circuito entre sujeito e objeto. A passagem ao ato é uma solução a esse curto-circuito, uma vez que o sujeito passa a estar não mais em um campo distinto do outro, mas justamente no lugar de interseção com o outro. 2 consequências podemos tirar. O sujeito é identificado com o lugar do resto e, por sua vez, fica sem intermediação com o outro. Fusionado, a falta da falta, temos aí o que vai levar, então, à passagem ao ato. Aí, o mesmo, então, essa para pensar a passagem ao ato. O mesmo podemos dizer com relação ao acting out. Ele não tem caráter resolutivo de passagem ao ato, por manter o lugar da demanda e da transferência. Olha só. Podemos avaliar isso com base tanto no esquema de separação quanto na função desempenhada pelo objeto. No que concerne ao primeiro aspecto, não se trata de situar o sujeito no mesmo lugar do objeto, e sim a interseção vazia pelo objeto se colocar no campo do sujeito. Aí veja só, assim temos contemplados aqui vários aspectos. Em primeiro lugar, o sujeito continua, de certo modo, mantendo distância do campo do outro. Então a falta é possível. Por outro lado, esse lugar que fica vazio acaba sendo invadido pelo outro. Desse modo, mas veja, tem um espaço, tem a invasão do outro, então tem esse excesso de presença, essa falta da falta, mas tem um lugar que é diferente. Então você tem lá o sujeito, o outro, esse lugar aqui e o outro ocupando aqui. Quando você pensa na passagem ao ato, você não tem isso aqui, você tem o fusionamento. Então, desse modo, podemos pensar o acting out em análise como sendo um modo de endereçar-se ao analista quando este, em vez de se situar como objeto causa de desejo, ou seja, faltando ao analisante, não fazendo aquela interpretação totalizante como faz a Klein, por exemplo, a superinterpretação, né? Ao invés de ficar nesse lugar de causar o desejo, de faltar a demanda do outro, a continuar levando o outro a desejar e se interrogar porque não completa o outro, o analista ocupa esse lugar de completar, de dar o conselho, de falar pelo paciente, de ser empático, por exemplo, né? Aí você tem nesse ponto um convite a uma estruturação de um acting out. Por essa razão, não se pode dizer que se trata de um modo de romper com o outro no acting out. Então, na passagem ao ato, rompe com o outro. No acting out, não rompe com o outro. Bom, vou começar a encerrar aqui, porque já deu tempo, e é feriado, né? Vamos aproveitar aí o feriado, sabe-se lá como. Mas só uma coisinha que vale a pena nesse artigo também, depois vai fazer outras distinções e vai trazer a questão do ato imotivado e desse ato mais, como é que coloca assim, escandaloso, até uso esse termo. Normalmente a gente pensa a questão do ato pela via dos atos escandalosos, tipo assassinato imotivado, uma situação de violência imotivada. Mas coloca assim, sobre passagem do ato discreta. E aí vai fazer uma leitura bem interessante de casos aqui, como ele coloca, de anorexia, e que outra coisa que ele põe aqui é anorexia, bulímicos, que ele fala, temos aí também uma possibilidade de pensar a questão da passagem ao ato, e ele vai trazer 2 vinhetas clínicas, né? O caso Georgia e o caso Evelina, para falar sobre isso.
mas não vai dar tempo aqui. Deixo aí a sugestão de leitura desse artigo. É um artigo tranquilo de ler, gostoso de ler, e no final você tem essa passagem a um ato discreta, né, mais sutil, que não é escandalosa, e para fazer a leitura disso ele traz 2 vinhetas clínicas de caso de anorexia. Bom, então é isso aí, né, gente? Isso aí foi mais um bom dia psicanálise. Hoje, como é feriado, eu estou fazendo de casa, mais improvisado. O 4G não chega aqui, os pássaros cantam sem parar, isso é muito bom. E amanhã temos mais um Bom Dia Psicanálise. Bom dia para vocês e até amanhã.